Meus queridos, paz seja com todos. É um prazer, uma honra poder fazer essa aula juntamente com vocês, fazer uma explanação dessa sétima aula. A sétima aula é o poder de uma vida com propósitos, tá bom? Espero que todos estejam bem, mesmo em dias, em momentos tão difíceis que nós estamos passando. O meu desejo, meu sentimento é que Deus ele possa estar guardando todos vocês. E que nós como igreja, como família, cada um no seu cantinho, cada um na sua casa, possa estar bem, possa estar cultuando a Deus juntamente com seus familiares, e que nós possamos estar em comunhão com Cristo, mesmo com tudo isso que está acontecendo, tá bom? Vamos iniciar essa aula, é a sétima aula, e o tema dessa aula é o poder de uma vida com propósitos, embasado e seguindo em frente com tudo que nós estamos alinhados aí durante este ano, tá bom? O nosso texto base está lá em Provérbios 19, 21, e a palavra do Senhor ela nos diz o seguinte: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Ainda ontem eu estava conversando com a minha esposa, nós estávamos comentando, né? Quem poderia imaginar que no ano de 2020 nós passaríamos por tudo que nós estamos passando? Viramos o ano, finalzinho de 2019, passamos bem com nossos familiares, nossos amigos. De repente, finalzinho de fevereiro, início de março, aí nós entramos nessa quarentena, começamos a passar por tudo isso que está acontecendo. Quem poderia imaginar? Tínhamos muitos planos, eu e minha esposa nós tínhamos viagem marcada agora para abril, infelizmente não podemos fazer, não conseguimos fazer, mas não que isso fosse uma vontade de Deus, pelo amor de Deus, mas Ele sabia que tudo isso ia acontecer. Ele sabia que de alguma maneira Covid-19 estaria espalhado pelo mundo durante todo este ano, durante pelo menos até a metade desse ano, né? Ele sabia que isso ia acontecer. E muitos planos, muitas coisas já estavam dentro do nosso coração, seja no âmbito profissional, seja nos nossos estudos, seja no nosso âmbito familiar, coisas que nós já tínhamos planejado para fazer durante este ano, mas por conta da pandemia nós não conseguimos fazer. Planos que estavam no nosso coração, mas que por permissão de Deus não ocorreram, não aconteceu. Então, o que a palavra nos diz? Que muitos são os planos no coração do homem. Muitas coisas nós arquitetamos dentro do nosso coração, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Amém? Rick Warren, autor do livro Uma Vida com Propósitos, ele nos diz o seguinte: o pior da vida não é a morte, e sim uma vida sem propósitos. Falando deste livro, Uma Vida com Propósitos, Rick Warren, nós já trabalhamos com ele na igreja. Já tive a oportunidade de fazer a leitura deste livro algumas vezes. No finalzinho de abril eu comecei a ler ele novamente, porque é um livro que me edifica muito. E eu falo para vocês que de repente ainda não tiveram a oportunidade de fazer a leitura deste livro, façam, porque vocês não vão se arrepender. O Rick Warren ele nos dá uma explanação muito bacana do que é ter uma vida com propósitos e não perder o nosso foco, viver uma vida com propósitos em Cristo. Então, se você ainda não leu, ou se você já leu este livro, leia novamente. Se você ainda não leu, leia e faça essa leitura que vai ser muito edificante para a sua vida. E essa é uma frase do Rick Warren no livro: o pior da vida não é a morte, e sim uma vida sem propósitos. E nós comentamos aqui agora sobre essa pandemia, sobre o Covid, sobre tudo que está ocorrendo no mundo. Mas mesmo com tudo isso, mesmo com todas essas enfermidades, com todas essas mortes, com todas essas lutas que nós temos passado, os nossos propósitos com Cristo, Ele não pode ter mudado. Tudo aquilo que nós aprendemos na igreja durante todos esses últimos anos, não pode mudar. Os propósitos daquilo que nós tínhamos alinhados com Deus, não podem ser diferentes agora por conta de tudo isso que está ocorrendo. A nossa vida ela tem que estar enraizada em Cristo, enraizada em Deus. Nós temos que continuar firmes em Cristo. Por mais que nós não entendamos neste momento
o porquê disso, por que está ocorrendo tudo isso, o nosso propósito, que é o propósito principal, que é o amar a Deus, ele tem que seguir firme. Nós temos que seguir em frente com os propósitos, o nosso propósito de vida, que é amar a Deus. Não confunda como propósito de vida ser uma pessoa bem-sucedida profissionalmente, sentimentalmente. Não, não é só isso. O nosso maior propósito de vida é amar a Deus sobre todas as coisas, é viver em Deus em dias bons, em dias ruins. Nós temos que continuar seguindo, caminhando com Cristo. Ele é o nosso propósito, que mesmo em dias tão difíceis, nós não nos esqueçamos de quem é Deus, da palavra de Cristo, do teu sacrifício na cruz, que nós possamos continuar seguindo a Cristo. E uma pergunta que eu quero fazer para vocês é: como anda a sua vida? Como anda a sua vida? Eu comentei aqui no comecinho que tínhamos tantos planos e de repente tudo teve que ficar um pouquinho guardadinho ali, um pouquinho adormecido, porque nesse momento nós não podemos seguir em frente com os nossos planos. De repente eu não consigo estar estudando neste momento algo que eu tinha em mente. De repente eu perdi o meu emprego, a minha carga horária semanal foi reduzida, o meu salário foi reduzido. Como anda a sua vida neste momento, com tudo que está acontecendo? Como anda a sua vida? Como você tem caminhado? Como tem sido o seu dia a dia? Mais uma vez, nós estamos anos dentro da igreja. Anos dentro da igreja. E se nós não colocarmos em prática, neste momento, tudo aquilo que nós aprendemos durante todos estes anos, de nada adiantou. Com tudo isso, ficou claro uma coisa, que a igreja não é o local físico de maneira alguma. E que se precisássemos estar na igreja para adorar a Deus, neste momento nós não estamos adorando a Deus. Ficou muito claro que neste momento nós somos a igreja. E que se neste momento nós não estamos buscando a Deus com os nossos familiares dentro de casa, não adiantava nada estarmos aqui dentro da igreja. Nós somos a igreja. O Espírito Santo de Deus, ele vive dentro de nós. Nós somos a igreja por onde formos. Não entendemos que de repente não era o local físico, não é mais o físico, a igreja, as quatro paredes, que vai ditar o nosso relacionamento com Cristo. Eu estou há praticamente 2 meses já em quarentena, em home office, trabalhando de casa. Não tenho ido até a empresa. E eu continuo trabalhando da minha casa. Continuo reportando alguns trabalhos, alguns relatórios, algumas análises de casa. Meu trabalho ele continua, e assim tem que ser na igreja. Não é porque eu não estou vindo para a igreja que eu não deva continuar com Cristo na minha casa, buscando a Deus, fazendo uma leitura bíblica diária, buscando a Deus, oração, buscando entender em Deus o porquê de tudo isso, o que está acontecendo, buscando a sabedoria do alto, para que neste momento nós possamos ter paz, em meio a toda essa loucura, em meio a essa pandemia, termos paz em Cristo. A paz de Deus pode trazer a paz que nós precisamos neste momento. Sabe aquele momento que você busca, que nós buscamos a Deus naquele silêncio, naquela intimidade? É disso que nós precisamos. Nosso pastor ele tem se esforçado em levar a palavra de Deus ainda nos cultos online, mas nós não podemos sobreviver apenas disso, de maneira alguma. A nossa vida, os nossos planos com Deus, eles não podem mudar por conta de tudo que está acontecendo. O grande mandamento de Jesus, e a palavra ela nos diz em Marcos 12, 30 ao 31, ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente, com todas as forças. E o segundo mais importante é este: ame os outros como você ama a você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante
do que esses dois. Não existe mandamento mais importante do que esses dois: amar a Deus, amar o seu próximo como a ti mesmo. Neste momento em que nós fisicamente não conseguimos mais estar próximos tanto de todos os nossos familiares, dos nossos amigos, mesmo que seja somente através de mensagem, de WhatsApp, lembre-se das pessoas que são suas, daqueles que são seus, daqueles que são próximos a você. Ore por aqueles que estão passando por dificuldades, que você sabe que estão passando por dificuldades, por lutas. Ore por essas pessoas, ame essas pessoas. Quando você ama essas pessoas, você está amando a Deus. Ame essas pessoas, lute por elas espiritualmente, busque a Deus. Tenha isso como um propósito de vida. Amar a Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas, e ame aqueles que são seus, os seus amigos, seus familiares, aqueles que sempre caminharam com vocês. A grande comissão de Jesus, em Mateus 28, 19 e 20, a palavra nos diz o seguinte: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Nós temos caminhado na igreja durante muitos anos e por conta dessa quarentena, dessa pandemia, nós temos ficado em casa, nós não estamos juntos aqui no templo. Mas, de alguma maneira, por conta da tecnologia, hoje, como cristãos, nós ainda podemos falar, continuar falando do amor de Cristo, mesmo em dias tão difíceis, né? Deus ele nos abençoou muito com a tecnologia, então hoje nós temos as mídias sociais, que nós podemos continuar compartilhando o amor de Cristo, mesmo em meio a esse momento. Imagina aquelas pessoas que não têm ainda o que nós temos, que ainda não têm Cristo, que ainda não têm o Espírito Santo na vida delas. Como elas estão passando esses dias? Vocês já pararam para pensar que neste momento, como cristãos, nós ainda podemos levar o amor de Jesus para essas pessoas? Que em meio a tantas notícias ruins, né? Se a gente fica em casa, às vezes a gente liga um noticiário, e às vezes a gente liga de manhã, já começa a ouvir um monte de notícia ruim, e durante o dia, quanta coisa ruim que nós vemos, que nós ouvimos. Tentem parar um pouco com isso e tentem de alguma maneira compartilhar a palavra de Deus. Compartilhar o amor de Deus, compartilhar a sabedoria de Deus. O que o mundo precisa neste momento é do amor de Deus. É da paz de Deus. O mundo não precisa de mais notícias ruins, de maneira alguma. Mais do que nunca, o mundo tem necessitado de uma palavra boa, de testemunhos bons. Mais do que nunca, nós precisamos compartilhar tudo que nós aprendemos em todos esses anos. Precisamos compartilhar com as pessoas neste momento. Levar o amor de Cristo neste momento para as pessoas lá fora. Uma palavra de conforto, uma palavra de paz, uma palavra de tranquilidade. É isso que as pessoas precisam. Paz, amor, serem lembradas. As pessoas, elas necessitam mais do que nunca neste momento serem lembradas. Amém? O primeiro e maior propósito da vida é o amor. E mais uma vez eu quero deixar claro que o nosso maior propósito de vida não é ganhar milhões, nosso maior propósito de vida não é ser bem financeiramente, sentimentalmente, estar sempre rodeado de amigos. Sim, tudo isso é muito bom e tudo isso faz parte da humanidade. Nós como humanos, nós precisamos disso. Mas o nosso maior propósito de vida é o amor. É o amor de Deus. É o amor de Cristo nas nossas vidas. Independente das situações que nós estamos passando, nós precisamos continuar vivendo este amor e compartilhando os propósitos de Cristo para as nossas vidas. E nós vamos falar alguns passos aqui sobre este propósito de vida, que é o amor de Cristo para as nossas vidas. Amém?
o primeiro passo, o amor a Deus, que é a adoração. E esse primeiro passo está baseado no seguinte versículo, lá em Marcos 12:30. Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente, com todas as forças. Esse é o primeiro passo. Amar a Deus, adorar a Deus, se entregar a Deus com tudo que nós fazemos, com a nossa vida. Entregar as nossas vidas verdadeiramente a Deus. Em tudo que nós fazemos, nós podemos entregar a Cristo, entregar a Deus. Você não adora a Deus com parte da sua vida. Você adora a Deus com sua vida completamente. Você adora a Deus com seu coração, com seu sentimento, com a sua alma, com o seu espírito, com a sua mente, com a sua razão, com o seu físico. Nós devemos adorar a Deus com tudo que nós temos. Esse é o único sentido da vida. Esse é o único propósito das nossas vidas. Entregar completamente a nossa vida a Deus, as nossas ações a Deus. Viver verdadeiramente o que Deus tem para as nossas vidas. Caminhar com Ele, com tudo o que nós temos. E lá em João 4:24, a palavra nos diz o seguinte: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando nós vemos essa passagem, a passagem nos diz que é necessário que os adoradores adorem em espírito e em verdade. Nós podemos entender que de alguma maneira existem falsos adoradores. Falsos adoradores que eu digo, de repente, alguém que está aqui na igreja e que ora a Deus simplesmente quando está tocando um louvor. Ora a Deus simplesmente quando está sentado na igreja, mas fora da igreja é outra pessoa. Nesses 2 meses praticamente que nós estamos sem cultos físicos, como tem sido a sua adoração? A sua adoração ela tem sido uma adoração verdadeira? Verdadeiramente nós temos nos entregado verdadeiramente a Deus? Entendam que a adoração não é simplesmente um ato de louvor, não é simplesmente eu colocar uma música para tocar, não é simplesmente quando alguém canta um louvor aqui na igreja, não. A adoração é muito além disso. Adoração, eu posso adorar a Deus trabalhando, eu posso adorar a Deus quando eu estou caminhando, eu posso adorar a Deus quando eu estou falando da palavra dele para outras pessoas. Eu adoro a Deus quando eu estou lavando uma louça, quando eu estou escrevendo, quando eu estou levando tudo isso, todo este amor para outras pessoas. Eu adoro a Deus quando eu vivo isso, a palavra de Deus, todos os dias. Eu adoro a Deus quando eu agradeço ao fôlego de vida por mais um dia, com tudo isso que está acontecendo. E com quantas vidas que, infelizmente, dia após dia, nós temos visto que está se perdendo não só por coronavírus, mas por tantas outras doenças, por fome. Nós devemos adorar a Deus, porque tudo isso, Deus, além de tudo isso, está nos guardando, está nos protegendo. E a palavra nos diz que nós devemos lembrar que durante todos os dias das nossas vidas, Deus é conosco, Deus nos guarda, Deus nos protege, Ele é o nosso Deus. E é este amor que nós devemos levar para outras pessoas. Amém? O segundo ponto, o amor à família de Deus, que é a comunhão. E nós podemos ver em Mateus 28:19, que a palavra nos diz no finalzinho do versículo: batizando estes seguidores em nome do Filho e do Espírito Santo, levando a palavra de Deus para essas pessoas, dando bom testemunho da maneira que for possível para essas pessoas. Pessoalmente, talvez neste momento nós não conseguimos fazer isso, mas em redes sociais, de repente, uma mensagem no WhatsApp que eu mando para essa pessoa, eu estou levando a palavra de Deus para essas pessoas.
E não é porque de repente nós, como família, nós não estamos juntos esses dias, que nós não podemos nos relacionar uns com os outros. Existem várias formas, várias maneiras de lembrarmos uns dos outros. Esse é um dos propósitos de Deus. Esse é um dos propósitos de como família nós vivermos bem nesta terra. Termos comunhão uns com os outros. E que nestes dias nós possamos nos lembrar daqueles que são nossos, dos nossos amigos, dos nossos familiares. Nós devemos nos lembrar deles. Como que essas pessoas estão vivendo esses dias? Como que essas pessoas estão caminhando com esse monte de notícia, com esse bombardeio de notícias ruins? Separe um tempo. Leve o amor de Deus para essas pessoas. Leve uma palavra de Deus para essas pessoas. Esse também é um propósito de Deus. Levar a palavra dele para outras pessoas é um propósito de Cristo. Em Efésios 2,19, a palavra nos diz o seguinte: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós somos membros da família de Deus. Eu lembro quando toda essa loucura começou, quando essa pandemia começou, muitos brasileiros que estavam fora do país, de alguma maneira, eles estavam dando um jeito de voltar para o Brasil. Eles estavam correndo, feito loucos nos aeroportos, mundo afora, para voltar para o Brasil, porque eles estavam em outro país. Eles são do Brasil, mas estavam em outro país. Eles precisavam retornar. Trazendo isso para o mundo espiritual, nós temos um lugar. Nós hoje fazemos parte deste mundo, desta terra, mas o nosso lugar é no reino dos céus. Nós somos membros da família de Deus como igreja. Nós fazemos parte de um corpo gigantesco que é o corpo de Cristo. Como família, nós temos para onde ir. Sabe, tanta coisa acontecendo, nós temos para onde recorrer. Eu tenho para onde voltar. Eu tenho um Deus a quem buscar. Eu tenho a quem recorrer. Eu tenho a quem eu buscar socorro. Existe alguém que pode nos ajudar. A nossa família em Cristo. O nosso Deus. Nós somos concidadãos dessa família. Nós fazemos parte da família de Deus. E se neste momento existe algo falando para você que te entristece, que não tem a quem recorrer e que está passando por tanta situação ruim, pelo amor de Deus, esquece isso. Você tem a quem recorrer, você tem para onde voltar, você tem um Deus a quem buscar, você tem amigos, você tem família em Cristo a quem recorrer. Amém? O terceiro ponto, o amor à palavra de Deus, que é o discipulado. Em Mateus 28, 20, a parte A do texto, nós lemos o seguinte: ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a Deus, ordenado a vocês. Ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. É o amor à palavra de Deus. É o amor a tudo que nós temos aprendido. É o amor de Cristo às nossas vidas. Nós temos que entender isso. Nós temos que nos apegar à palavra de Deus neste momento. A palavra de Deus, ela nos traz conforto. A palavra de Deus, ela nos traz sabedoria. A palavra de Deus, ela vai nos trazer paz em momentos tão difíceis. Em 1 João 2,5, a palavra nos diz o seguinte: mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Quando nós seguimos a palavra de Deus, quando nós seguimos os mandamentos de Deus, tudo aquilo que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus, nós somos testemunhos vivos de que o próprio Cristo, o próprio Deus, está em nós, vive em nós. E é isso que o mundo está buscando. O mundo precisa de boas novas, notícias boas, coisas novas, notícias boas. E nós como servos, como filhos de Deus, através da palavra de Cristo, somos
as boas novas. O mundo está clamando, está necessitado de boas novas, e eu e você, nós somos essa resposta. Amém? O quarto ponto é o amor ao próximo, que é o serviço. Em Marcos 12:31, ame os outros como você ama a você mesmo. Você não pode amar sem servir. E lendo a palavra de Deus em João 21:17, a palavra nos diz o seguinte, pela terceira vez ele lhes disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez se você me ama, se Cristo ama, se ele amava Cristo. E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu amo. Disse-lhe Jesus: cuida das minhas ovelhas. É impossível falar que nós amamos a Cristo, que nós amamos a Deus, que nós amamos a palavra de Cristo, se nós não praticarmos isso. Como que nós podemos praticar, mais uma vez, como um propósito de vida? Levando a palavra de Cristo a outras pessoas, servindo. E quando eu falo servir, não é simplesmente você fazer um vídeo, não é simplesmente você fazer um culto online, não é simplesmente isso. Meu querido, servir é muito mais simples, é levar a palavra de Deus a outras pessoas. O servir muitas vezes é ajudar a limpar a igreja quando tudo está normal. Quando não existe pandemia, eu estou servindo. O servir é eu ajudar uma pessoa na rua, é ajudar uma pessoa que está necessitada, é o servir. Isso é um propósito, é servir a Deus, é você ser um pedacinho de Cristo nessa terra, é você ser uma novidade boa para esse mundo que está pesado de tanta notícia ruim. Você é uma notícia boa. Você, aonde estiver, é algo bom, é uma pessoa boa, é um pedaço de Cristo vivo nessa terra. Amém? O serviço é a prova de quem ama Jesus, se importa e cuida, como Jesus fez e ensinou a Pedro. O amor que não serve não é amor. É muito fácil nós lermos um livro de uma vida com propósito, nós lermos a palavra de Deus e não servir. Nós não estamos praticando. Nós estamos há anos na igreja e neste momento, mais do que nunca, é um momento de colocar em prática tudo o que nós aprendemos. Este é o momento de servir. Este é o momento da prática. Este é o momento de mostrarmos ao mundo que sim, existe uma resposta. E eu e você, nós somos essa resposta por conta de Cristo, por conta do sacrifício de Cristo. Existe resposta, existe boas novas. Este é o propósito de Jesus para a minha e para a sua vida. O quinto ponto, o amor aos perdidos no mundo. Mateus 28:19. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores. Venham a mim. Em Mateus 11:28, a palavra nos diz: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Mateus 11:28. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, eu lhe darei descanso. Está tudo tão pesado, né? Tanta coisa ruim, tanta notícia ruim. Mais uma vez a gente liga a televisão, cedo é coisa ruim, chega de noite é tanta notícia política, eu faria isso, eu faria aquilo, o Bolsonaro, tanta coisa ruim, e tudo isso tem sido um fardo neste momento. Eu quero convidar vocês aqui neste momento, entregar tudo isso para Jesus. Todo esse fardo, todo esse peso, todo o pecado, entregue para Jesus. A caminhada, ela vai ser muito melhor se vocês entregarem, se nós entregarmos tudo isso para Jesus. O sacrifício dele naquela cruz
Foi por isso. Hoje nós temos a oportunidade de depositar em Cristo tudo isso. Entregar para Jesus tudo isso. Jesus, olha, eu não quero mais ficar sabendo de tanta notícia ruim, de tanta coisa ruim. Eu preciso de notícias boas. E todos os dias nós podemos encontrar as notícias boas através de Cristo, através da palavra de Deus. No momento que eu separo ali para passar 15, 20 minutos, ter o meu momento de silêncio ali com Cristo e entregar tudo isso nas mãos dele. Esse fardo não é seu, meu irmão. Cristo já levou isso na cruz. Entregue tudo isso nas mãos dele. A sua vida vai ser muito melhor. Em nome de Jesus. Somos o povo da esperança. Precisamos levar esperança aos sem esperança. Quantos que de repente no trabalho que nós não estamos indo, mas que nós conhecemos, que não conhecem a Cristo e que neste momento estão sem esperança, que neste momento só ficam com as notícias deste mundo, só ficam com a notícia de que perdi o emprego, de que houve um abatimento salarial, de que eu não vou conseguir arcar com as minhas contas. Essas pessoas, elas perderam a esperança de vida, elas não têm mais a quem recorrer. Eu e você, por conta de Jesus Cristo, somos a esperança para essas pessoas. Nós precisamos compartilhar o amor de Cristo. Muitas pessoas neste momento estão sem esperança. Essas pessoas, elas perderam o propósito de vida. E como eu disse, neste momento, por mais difícil que seja, nós não devemos perder a esperança. Nós não devemos perder o nosso propósito, que é Cristo, que é Jesus. Por mais difícil que as coisas estão, nós devemos nos apegar a Cristo. Nós devemos levar a esperança que é Cristo para outras pessoas. Pessoas estão morrendo todos os dias sem esperança, sem Cristo. Eu e você, nós somos a resposta de Jesus para este mundo. Nós somos resposta. Nós somos esperança através da palavra de Deus. A palavra nos diz em Mateus 9,36: ao ver multidões, Cristo teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Não remete muito a esse momento que nós estamos passando? Quantas pessoas estão perdidas, quantas pessoas estão desamparadas, quantos pais de famílias estão desamparados, sem saber para quem recorrer, sem saber para onde ir, sem esperança. Cristo é a esperança deste mundo. E Ele já veio para este mundo. Ele já se sacrificou por nós. Hoje Ele vive dentro de nós. A esperança hoje é viva dentro de mim, dentro de você. Em Marcos 6,34 a palavra nos diz: quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão por elas, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como conhecedores da palavra de Cristo, mais do que nunca, neste momento, nós precisamos, das maneiras que nós temos, aplicar o ID de Cristo. Nós precisamos descer do conforto do nosso barco hoje, das nossas casas, seja por mensagem, seja por mídias sociais, e levar essa esperança. As pessoas estão necessitadas de esperança. Pessoas estão morrendo todos os dias, não só fisicamente, mas principalmente espiritualmente estão morrendo, porque não têm a quem recorrer. E eu quero enfatizar mais uma vez: existe esperança, mesmo para você que está na igreja há tanto tempo e que por alguma maneira perdeu a esperança durante estes dias. Existe esperança. Cristo é a esperança. A palavra de Deus é a esperança para as nossas vidas. Ele é a resposta boa em meio a tantas notícias ruins. Cristo é a resposta boa. Cristo é a boa nova neste momento de crise. Cristo é conosco
todos os dias das nossas vidas. Em Jeremias 29:11, a palavra ela nos diz que Cristo ele nos tem um futuro de paz e esperança. Cristo continua tendo um futuro para nós. Vocês estão vendo tudo isso? Muitas vezes nós olhamos para os lados, para onde que eu vou neste momento? Cristo é a esperança. Ele tem um futuro, ele tem esperança para todos nós. Esse é o nosso propósito de vida. Cristo é o nosso propósito. Não se apeguem neste momento a tanta coisa ruim, pelo amor de Deus. Mais uma vez, estamos há anos na igreja. Jamais imaginávamos que passaríamos por este momento. Nós já estamos no meio do ano e deixamos já de viver muita coisa, como eu já disse. Mas Cristo continua sendo a nossa esperança. Olhe em frente, continue em frente. Cristo é o nosso propósito, é o nosso maior propósito de vida. Amar a Cristo, amar a Jesus, amar os nossos próximos, continuar a nossa caminhada em Cristo. Esse é o nosso propósito de vida. Não se apegue a notícias ruins. Muita coisa ruim ainda vai acontecer. Sim, a palavra ela nos diz isso. Mas como nós lemos lá no começo, Cristo está conosco todos os dias. Neste momento, Cristo está contigo. Está guardando você, está guardando a sua família. Se notícias ruins vieram, Cristo é a resposta, é a esperança, é a boa nova, é tudo o que você precisa neste momento. Vai passar, este momento ruim vai passar, vai acabar e nós passaremos com Cristo. Nós já vencemos em Cristo. Leve isso, leve essa palavra, leve este amor para as pessoas. Pessoas estão necessitadas e precisam disso. E você tem a resposta. Cristo é a resposta. Que essa palavra de alguma maneira ela possa aquecer o seu coração. Que essa palavra de alguma maneira possa te lembrar dos seus planos, dos seus propósitos que muitas vezes estavam perdidos. Cristo é a resposta. Ainda não acabou. Se você está vivo hoje, se você está vendo essa mensagem, não acabou. Cristo tem novidade de vida. E ainda este ano teremos boas novas. Lembre-se, Cristo é a sua esperança de vida. E é meu dever, seu dever, levar essa palavra para todas as pessoas. Nossos familiares, nossos amigos, as pessoas que trabalham conosco. Deus tem novidade boa para você. Cristo é a melhor novidade que você poderia ter. Ainda não acabou. Que Deus te abençoe, que essa palavra aqueça seu coração num momento tão difícil que nós estamos passando. Deus te abençoe, meu querido. Amém.